Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. O perfil da nova presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, deve impactar as pautas do agronegócio. Kellen Severo. Para a gente entender o perfil da gestão de Rosa Weber, a gente convidou o Wagner Parente. Ele que é CEO da BMJ e tem expertise para tratar desse assunto conosco. Wagner, seja muito bem-vindo. Uma alegria recebê-lo aqui no Hora H do Agro. E já pergunto para você, o que muda no STF com a chegada de Rosa Weber para o comando da presidência da Casa? Oi, Kellen, é um prazer falar com você novamente. No que se refere ao funcionamento das turmas e dos julgamentos virtuais, isso deve permanecer como está. Entretanto, considerando que a ministra constantemente se vincula ao princípio da colegialidade, ou seja, ela prefere os julgamentos, principalmente de pautas mais polêmicas, como os que você mencionou, de forma colegiada, quando ela leva para o pleno, né, do STF, do Supremo, para julgar isso de forma colegiada. A gente espera que aquelas decisões que são mais polêmicas não sejam tomadas por um ministro sozinho, né? Ou seja, que isso seja colocado de fato para o voto da corte e que daí se tome uma decisão que em tese tem mais legitimidade. Além disso, o que se espera também é uma descrição maior, sabe, Kellen? Porque a Rosa Weber, a ministra Rosa Weber, ela tem como característica ser bastante discreta, ser bastante técnica, e isso é um ponto bastante diferente do que é a casa sob a direção de Luiz Fux, que tende a ter um relacionamento, inclusive político, bem maior do que a ministra Rosa Weber. Interessantíssimos os pontos que você já coloca inicialmente, Wagner, e o que deve estar na pauta da ministra Rosa Weber como prioridade e que pode impactar diretamente o agro na sua avaliação. Quais são os temas preferenciais, os temas mais urgentes que a gente deve ver a partir da próxima semana na agenda? Acho que antes de chegar nos temas do agro em si, tem 3 pontos politicamente sensíveis que estão com ela, que está na mão dela, que ela pode colocar para votação. O primeiro é a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. O segundo é o indulto presidencial para o Daniel Silveira, que também está na mão dela, uma ação, uma DPF apresentada pela Rede de Sustentabilidade. E terceiro, muito sensível, são as ações referentes às emendas RP9, né, o chamado orçamento secreto, que foi uma ação movida pelo pessoal Cidadania e PSB, que pode voltar para a pauta com as ações que já estão em curso ou com novas ações que talvez sejam impetradas ali entre o final da eleição e a posse, né? Em relação ao agro em si, talvez o principal ponto seja, de fato, o marco legal, né? E aí eu acho que tem uma sensibilidade política muito grande. Caso Bolsonaro seja eleito, é muito provável que isso não seja pautado depois das eleições, que se espere até 2023. Caso Lula seja eleito, aí sim existe uma possibilidade que isso volte para a pauta mais rapidamente. A gente sabe que a ministra Rosa Weber, normalmente, ela tem se alinhado ao ministro Edson Fachin, e a gente já sabe que ele votou contrariamente à fixação do marco. Então, como ela é presidente do tribunal, ela tem a prerrogativa de votar pelo desempate. Então, ela tem um papel muito importante, não só de trazer esse tema para a pauta, mas também de desempatar caso a gente tenha ali um equilíbrio de forças dentro da corte. Então, se eu entendi bem, o que você está dizendo é que numa eventual vitória do candidato da esquerda, Lula, a gente pode ter a ministra colocando na pauta esse tema do marco temporal mais antecipadamente, e aí a gente pode ver num voto de desempate ela decidindo acabar com o marco temporal das terras indígenas. É isso? Que significaria um alto risco de insegurança jurídica no país.
Pelo histórico da ministra, evidentemente que é sempre complicado a gente antecipar o voto de um ministro. Mas pelo histórico da ministra, essa tem sido a linha. Essa foi a linha, por exemplo, Kellen, quando a ministra decidiu contrariamente ao governo no julgamento contra a resolução 500, né, que revogou as normas do Ministério de Minas e Energia, que regulamentava o licenciamento ambiental de atividade de irrigação. Né? O julgamento não foi concluído, esse também, mas ela já proferiu o voto pela inconstitucionalidade. Isso aconteceu também em relação à suspensão da liberação tácita dos defensivos agrícolas. Ela também votou contrário a essa norma, então são posicionamentos que a gente consegue inferir que são mais pelo desenvolvimento sustentável, pela preservação ambiental. Me parece ser uma linha que a ministra tende a seguir.